Olá, tudo bem? Essa é a aula 29 do curso de Lógica de Programação com Linguagem C. E na aula de hoje eu vou resolver mais um exercício utilizando estruturas de decisão. Olá, vamos para a leitura desse código então? Olha só, escreva um programa que permita ao usuário digitar um número inteiro. O programa deve analisar esse número e imprimir uma das seguintes mensagens: número ímpar ou número par. Veja só, como é que eu construí a solução desse código? Eu defini aqui uma variável n do tipo inteiro, eu peço para o usuário digitar aqui um valor para n, e eu chamo aqui uma função chamada par-ímpar, enviando esse n como argumento. Agora, repare o seguinte, eu nunca utilizei chamadas de função dessa forma com vocês, tá? Repare aqui que sempre que eu crio uma chamada de função, eu atribuo o retorno dessa chamada a uma determinada variável. Por exemplo, x recebe o retorno dessa chamada, ou eu utilizo um comando printf, onde eu coloco, por exemplo, a chamada dessa função, o retorno da chamada dessa função, dentro de um printf. Assim ele imprime o resultado desse retorno. Tá? Agora, nesse exercício, eu não estou utilizando nenhuma das duas abordagens. Não estou atribuindo para x e não estou imprimindo. Tá? Então, como isso é possível? Tá? Então, essa é uma novidade nesse exercício que eu vou mostrar para vocês. Eu estou criando uma função, essa função par-ímpar, sem retorno. Tá? Então, é possível sim você criar uma função que você envia para ela um argumento, ela faz o cálculo desejado, só que ela não retorna para você uma resposta. Tá? Para criar funções desse tipo, basta que você, olha aqui, ó, adicione a palavra void antes da função. Se você adiciona uma outra palavra aqui, como um tipo int ou um tipo double, significa que você está querendo retornar um int ou um double. Se você coloca void, significa que você não quer retornar nada. Tá? Então fica a dica aí. Tá? Outro detalhe, funções do tipo void, naturalmente elas não têm o return dentro dela, porque o return está implícito que você está querendo retornar algo. Se é void, então não tem return. Tá? Bom, seguinte, vamos analisar essa função, esse código aqui. Olha só, o argumento que eu estou enviando vem para essa variável número. Essa variável número, eu vou calcular o resto da divisão dessa variável por 2, e se o resto dessa divisão for zero, então significa que esse número é par. Caso contrário, esse número é ímpar. Então lembra o seguinte, a função if, ela analisa essa condição e a resposta dessa condição é sempre um sim ou um não. Então, se a resposta dessa condição é um sim, significa que esse número é par. Se a resposta dessa condição é um não, significa que esse número é ímpar. Tá? Então, números pares são aqueles que têm resto zero quando divididos por 2. Números ímpares são aqueles que têm resto 1 quando divididos por 2. E se você está com dúvida aqui nesse operador de divisão, eu vou pedir então para você assistir aqui a aula 6, parte 3, para entender como é que funciona esse operador de divisão, tá bom? Então, vamos testar esse código. Olha só, digite um número. Eu vou colocar aqui o número ímpar, 5. Ele responde para mim, 5 é ímpar. Vamos testar de novo. Vou colocar agora 4, que é um par. Ele responde para mim, par. É isso aí. A gente se vê então na próxima aula.